Ora, então, muito boa noite a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting 3, Casa Pia 0. Agradeço ao Filipe Oliveira que me alertou, e eu só agora, quando o Filipe Oliveira me alertou nos comentários, é que me apercebi que tinha as definições do microfone mal feitas. E, portanto, estava aqui a falar, a explicar o joguinho, mas sem que vocês pudessem ouvir-me. Peço-vos, por favor, que me confirmem que agora sim o som já vos está a chegar em boas condições. E se assim for, vamos embora analisar aqui um bocadinho o que foi este Sporting 3, Casa Pia 0. Vou tentar repetir tudo aquilo que já tinha dito nestes primeiros 6 minutos de programa, para que não se perca nada. Muito bem. Estava a dizer então que foi um jogo, foi um bocadinho mais uma noite no escritório por parte da equipa do Sporting. Jogo não brilhante do Sporting, chegou para ganhar. A primeira parte, inclusive, é com alguma dificuldade para impor o seu jogo a uma equipa do Casa Pia que mudava de treinador, que apareceu com o Álvaro Pacheco aos comandos, mas o Sporting a demorar algum tempo a entrar no jogo, e eu acho que este é um jogo que permite sublimar um bocadinho aquilo que é a dimensão estratégica do futebol de hoje. Porquê? Porque quando uma equipa muda de treinador, um, não se trata só de saber como é que ela vai jogar, qual vai ser a estrutura tática que vai utilizar, se vai jogar em 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1. É muito saber também quais vão ser as dinâmicas que vão ser montadas, como é que vai sair com a bola atrás, como é que vai fazer coberturas, como é que vai ligar com os homens da frente, como é que se vai ter um jogo mais direto, mais por fora, mais por dentro. Ora bem, e quando uma equipa muda de treinador, e esta foi a primeira vez que o Casa Pia foi comandado pelo Álvaro Pacheco, na verdade ninguém sabe muito bem o que é que vai sair dali. E, portanto, o Sporting entrou no jogo sem saber o que é que ia ser o seu adversário. E não basta olhar para aquilo que é o 11 do adversário, porque o 11 só nos pode permitir perceber, e quase todos nós olhamos para o 11 do Casa Pia e percebemos que era um 11 que em princípio seria posicionar no mesmo 3-4-3 que a equipa já usa desde os tempos do Luís Martins. Foi assim com o Luís Martins, foi assim com o João Pereira, foi assim com o Gonçalo Brandão, continuou a ser assim, pelo menos hoje, com o Álvaro Pacheco, o novo treinador do Casa Pia, mas a questão é que, do outro lado, o Sporting parecia, e curiosamente, na flash interview, tanto o Daniel Bragança como o Rui Borges citaram isso, eu já tinha isso aqui nas minhas notas, para vos dizer também que me parecia que o, ahm, o Sporting, naquele início de jogo, estava muito expectante, muito à espera de ver o que é que o adversário ia fazer para depois, então sim, poder colocar as suas ideias no campo. E o que isso nos trouxe foi um início muito lento do Sporting, o início em que o Sporting, nos primeiros 3 minutos, não teve bola. Foi o Casa Pia que controlou o jogo nos primeiros 3 minutos. O primeiro remate do jogo é para o Casa Pia, ao minuto 5, feito pelo Soná. E o Sporting, os primeiros remates que faz, são todos eles de fora da área, porque a equipa não conseguia sequer entrar dentro da estrutura defensiva do Casa Pia. O primeiro remate é um livre do Suárez ao minuto 14, até o primeiro remate do Sporting feito na área acontece ao minuto 27, e é um cabeceamento do Fresneda após um cruzamento do Jenny Katam do lado direito. Fresneda, que hoje jogou como lateral esquerdo, face às ausências tanto do Maxi Araújo como do Ricardo Mangas, que só entrou mais tarde, e já lá vamos aos regressos, apareceu a cabecear a bola para fora. Isto foi ao minuto 27. Portanto, nos primeiros 26 minutos, o Sporting não conseguiu rematar dentro da área do Casa Pia. Estava a ter muitas dificuldades e conseguiu depois desbloquear o jogo, na verdade, com os dois golos do Jânio Catama, aos minutos 38 e 43. Já tinha perdido uma belíssima ocasião antes pelo Luís Guilherme, mas foi um Sporting de menos a mais a partir do momento em que começou a perceber como é que o adversário estava a jogar. E vamos lá então perceber como é que as duas equipas se apresentaram na partida de hoje. Um, e para desdramatizar um bocadinho aquela ideia das ausências do Sporting. É verdade que ao Sporting falta muita gente neste momento. Eu creio que hoje seriam 9 ausentes, mais 3 jogadores, Daniel Bragança, Ricardo Mangas e De Baste,
que estavam a regressar e que, estando a regressar, o próprio treinador tinha dito que não tinha 90 minutos, nem pouco, mais ou menos, e vistas as coisas, no final o Mangas e o Bragança jogaram 25 minutos, mais os 5 de compensação, meia hora, e o De Basto jogou os últimos 8 minutos, mais 5 de compensação, basicamente 13 minutos, um quarto de hora, vamos lá. Portanto, havia muitas ausências, mas a verdade é que o Sporting tinha, face ao 11 que jogou contra o Casa Pia na primeira jornada do campeonato, foi o jogo de abertura do campeonato em Rio Maior, em agosto, jogou com 4 homens diferentes, face a um Casa Pia que também mudou 4 homens face a esse jogo. E agora até podemos aqui dizer, e é verdade, que as 4 ausências no caso do Sporting foram 4 ausências que foram forçadas, porque faltam Diomande, Maxi Araújo, Yulman e Pedro Gonçalves, em relação a esse 11, o que permitiu a entrada no 11 do Mateus Reis, do Vaianidis, sendo que o Mateus Reis foi jogar a central esquerda, empurrando o Gonçalo Inácio para central direito, numa posição que ele já conhecia dos seus tempos do primeiro título com o Rubem Amorim. Portanto, entraram Mateus Reis para central esquerdo, Vaianidis para o lateral direito, empurrando Fresneda para o lateral esquerdo, João Simões, enfim, João Simões tem vindo a ser titular ao lado de Ullmann, mas em relação à dupla que jogou, dupla de meio campo, que jogou a primeira jornada, a alteração é ele, porque na primeira jornada o Sporting jogou com Yulman e Morita, e Luís Guilherme, o jovem brasileiro que chegou do West Ham, que apareceu no lugar de Pedro Gonçalves, teve uma estreia mais ou menos anónima, só se notabilizou por aquela perda, por aquela ocasião perdida, frente à baliza aberta, não conseguiu chegar à bola, tocou-lhe muito ao de leve e fê-la sair para fora. Ora, também, o Casa Pia mudou 4 homens face a esse 11 da primeira jornada. Aqui podemos dizer que foram alterações já feitas de acordo com aquilo que têm vindo a ser as opções do treinador, porque na defesa do Plex de Chamba não jogou David Souza, o central esquerdo brasileiro, trocou a dupla de médios, Zoquili e Rafael Brito, por Seba Pérez e Renato Unhaga, e trocou ainda o ala esquerdo, porque apareceu Abdul Conté, e isso empurrou Benaissá para fora do 11. Portanto, tivemos aqui duas equipas que, em relação à abertura do campeonato, mudaram o mesmo número de unidades. A diferença, lá está, para o início do jogo, é que o Casa Pia sabia mais ou menos o que é que podia esperar do Sporting. O Sporting não mudou muito em termos de dinâmicas, mas o Sporting não fazia ideia daquilo que podia esperar do Casa Pia. O Sporting, o Casa Pia continuou a defender no 3-4, ou a defender no 5-2-3, quando defendia mais alto, 5-4-1, quando se aproximava da sua área, porque os dois extremos, o Livolan do lado direito, o Nussoná do lado esquerdo, baixavam, empurrando para trás também os dois alas, o Larrazaba ao ala direito, para ser defesa direito, no momento defensivo, e o Nussoná a baixar também, a empurrar o Conté de ala esquerdo para defesa esquerdo, no momento defensivo. Ofensivamente, o Casa Pia procurava quase sempre jogo direto no Cassiano. Cassiano é um jogador, um velho conhecido já do, do treinador, do Álvaro Pacheco, e por isso já jogou com ele, esteve com ele no Vizela. Ele sabe bem o que é que Cassiano pode fazer, e muitas vezes a equipa procurava jogar direto no Cassiano, para que ele tentasse até inclusive aproveitar o facto de faltar o central mais contundente ao Sporting, que é Diomande. Foi muitas vezes Gonçalo Inácio quem encostou em Cassiano, não se deu mal, fez um bom jogo também do ponto de vista defensivo. O Gonçalo Inácio terá ganho umas, perdido outras, mas não foi por aí que o Casa Pia conseguiu surpreender. Quanto ao Sporting, já vos disse, dificuldades para entrar no jogo, primeira meia hora complicada, o Sporting, até que o Sporting começa a encontrar uma forma de desposicionar a organização defensiva do Casa Pia. E foi quase sempre da mesma forma. Tentava fazer um bocadinho de sobrepovoamento à esquerda,
envolvendo muito Mateus Reis a subir muito de central para uma posição um bocadinho mais lateral, empurrando também o Fresneda, baixava muito por ali o Luís Soares para receber de costas e tentar ligar com o João Simões, e era a partir daí que a equipa ligava para explorar o espaço que abria do lado direito. Curiosamente, o primeiro gol nasce precisamente de uma jogada assim. Luís Soares baixa, liga, a bola entra em Trincão, Trincão percebe o espaço do outro lado e o Geni Catamo vai para cima do seu opositor direto e acaba por conseguir, com alguma felicidade à mistura, é verdade, fazer então o gol de abertura. Foi muito assim que o Sporting foi desbloqueando o jogo na primeira parte. A primeira verdadeira situação de perigo da partida foi ao minuto 34, quando o Luís Soares ganhou uma bola na profundidade, faz um cruzamento rasteiro, a bola passa entre a linha defensiva do Casa Pia e o guarda-redes Sequeira, mas o Luís Guilherme chega atrasado, ainda lhe toca, tinha a baliza completamente aberta, era só empurrar, acaba por fazer a bola sair para fora. No seguimento desse lance, foram ali 10 minutos fatais para o Casa Pia, porque ao minuto 34 acontece esta situação de perigo. Nesse lance, no momento em que perde a bola em profundidade, forçou, não sei se rasgou, se fez ali apenas algum desconforto, o José Fonte teve que sair, o central do meio do Casa Pia, e deu lugar ao Cali, um jovem defesa central angolano, que não se portou mal, fez uma boa partida, o Cali, no centro da defesa da equipa do Casa Pia, mas depois, mal ele entra ao minuto 37, o jogo esteve ali um bocadinho interrompido, minuto 38, o tal golo de abertura do Sporting, na jogada que já descrevi, a bola a entrar em Trincão, depois de alguém receber de costas para a baliza, e Trincão a fazê-la chegar ao corredor direito, o remate de Jenny Catamo, naquele movimento clássico do Catamo, da direita para dentro, teve alguma sorte, a bola raspa no David Souza, trai o Sequeira, 1-0, só que 5 minutos depois, 2-0. E aqui uh, o regresso de Inácio aos velhos tempos de ser central à direita para meter o passe progressivo com o pé esquerdo. É um lance difícil de defender para quem está de frente, porque é preciso ter os apoios na posição contrária. Porquê? Porque geralmente o central que joga do lado direito joga de pé direito. Ora, o central que o Sporting apresentou hoje do lado direito joga de pé esquerdo. Isto faz com que a pressão tenha que ser orientada de uma maneira diferente. Bola descoberta no Gonçalo Inácio, viu muito bem a desmarcação do Catamo, faz um grande passo, um passo de uns 50 metros, a meter a bola exatamente onde ele queria. É muito boa também a recepção de peito de Jani Catamo, orientada a deixá-lo na frente do guarda-redes para o 2-0. O intervalo chegou com a vantagem já segura do Sporting, mas o jogo que ainda assim estava a ser mais ou menos dividido. Enfim, 58% de posse de bola para o Sporting, 14-4 em ações na área, mas lá está, 9-4 em remates apenas. Claro que depois as melhores situações de perigo tinham sido do Sporting. O Sporting chegou ao intervalo com uns golos, um índice de golos esperados de 1.05 contra apenas 0.14 do Casa Pia. O Casa Pia veio para a segunda parte com o Tiago Moraes em vez de um Soná. Tiago Moraes foi jogar na mesma posição, avançado esquerdo, vamos chamar-lhe assim, embora com a capacidade para baixar mais, para funcionar um bocadinho como terceiro médio, porque terá percebido o Álvaro Pacheco precisava de meter mais alguém ali, sobretudo daquele lado que era o lado direito do Sporting, onde o Sporting estava a criar mais situações de perigo. Só que, uh, apesar do Casa Pia ter rematado, e há um remate do Livolan logo ao minuto 46, numa recuperação de bola do Nhaga, uma grande primeira parte do Nhaga, bem para aí até aos 60, 65 minutos, dominou o meio-campo do Casa Pia, depois caiu muito em termos, parece-me que em termos físicos, na reta final do jogo, daí que tenha sido substituído a 6 minutos do fim pelo Rafael Brito, mas há uma recuperação de bola do Nhaga de frente para a baliza, a deixar o Livolan em posição de poder rematar. O remate sai de fora da área, passa por cima. Não foi por aí que veio algum mal ao mundo. O Rui Silva fez a primeira e única defesa do jogo ao minuto 61, de onde se percebe que o Casa Pia pouco chegou à frente. Mas depois as ocasiões de golo que aparecem são do Sporting. Há uma bola que o Sequeira, o guarda-redes, larga após uma jogada do Luís Guilherme na linha de fundo, e o Trincão, também com a baliza praticamente à sua mercê, parece que não acredita na sorte que teve ali, com a bola a cair-lhe à frente, atirou-a para fora, e depois foi já com o Mangas e o Bragança em campo,
o que fez com que o Fresneda voltasse para o lateral direito, para Mangas jogar ao lateral esquerdo na posição que até era de Fresneda, saíram o Vaianidis e o Luís Guilherme, e o Bragança foi jogar para avançado direito, na posição que geralmente é a do Trincão, ou avançado central, vamos lá, porque o avançado direito acaba por ser o Jenny Catamo, embora ele caia, este jogador caia mais na meia-direita, com Trincão a derivar para o lado esquerdo. E o Bragança acabou por assinalar o regresso com um golo, uma belíssima recuperação de bola do Simões. Simões cresceu muito da primeira para a segunda parte. O Simões, na primeira parte, tinha 7 passos falhados, era o jogador com mais passos falhados no campo. Na segunda parte, só falhou mais 2. Acabou por estar numa série numa série de lances à entrada da área do adversário, por conseguir recuperar bolas em zona subida. Foi ele que esteve na origem do lance do 3-0. Recupera a bola em antecipação ao Nhaga, entrega para o Soares, que assiste o Bragança, e o Bragança marca no regresso, quase um ano depois de se ter magoado. Ele já tinha jogado pela equipa B, maiorita, contra o Académico de Viseu, mas este foi o regresso à equipa principal, braçadeira de capitão que o Inácio lhe entregou quando ele entrou, e marcou de pé direito, imagine-se, na baliza do Casa Pia. Até final, o Sporting ainda fez entrar também o De Bast, foi jogar para o lugar do Mateus Reis, embora na verdade tenha ido jogar para o lugar do Inácio, como central direito. Inácio voltou a central esquerdo, mas a verdade é que o jogo não teve muito mais situações de perigo, nem de um lado, nem do outro. Nota para os regressos na equipa do Sporting, nota ainda para a exibição que pareceu positiva, tanto de Fresneda como de Mateus Reis. Fresneda muito bem do ponto de vista defensivo, naquela primeira parte em que o Sporting teve mais dificuldades. Mateus Reis a envolver-se sempre muito no ataque da sua equipa. Preocupação de Rui Borges em dar 90 minutos a Morita. Morita não fazia 90 minutos desde o dia 30 de novembro, quando o Sporting ganhou por 4-0 ao Estrela da Amadora. Esta foi apenas a segunda vez que ele fez 90 minutos esta época, e notou-se que ele cresceu com o jogo também. A primeira parte não foi assim tão boa, na segunda parte já esteve muito melhor, ganhou 11 duelos em 14, creio que o jogador com maior percentagem de duelos ganhos nesta partida, o que quer dizer que na segunda parte os dois médios do Sporting controlaram o jogo à medida que o Nhaga ia rebentando, e que o Seba Pérez de facto não estava também com andamento para estas coisas. E o jogo acaba, de facto, com o Sporting a justificar plenamente a vantagem através dos dados estatísticos. Acabou com 60-40 em posse de bola, com 67% da posse no último terço, com uma superioridade evidente em ações na área, 23-6, em remates, 16-6. O Casa Pia fez apenas um remate enquadrado, sendo que o Sporting também só fez 4. E nestes 4 fez 3 golos. Sequeira, que no jogo da primeira volta tinha feito 8 defesas, desta vez só conseguiu fazer uma. Mas o índice de golos esperados claramente favorável ao Sporting, 2,30 contra apenas 0,19 da equipa do Casa Pia. Portanto, vitória tranquila, não brilhante, mas tranquila, a tal noite normal no escritório para a equipa do Sporting. E vamos lá ver o que é que vocês, não há muitos comentários hoje. O Alcides Correia, olá Alcides, diz que a equipa está muito espremida, é bom que comecem a regressar os jogadores. Ora bem, hoje já voltaram 4, não é? Portanto, nada mal. Contra os Casas-Pias desta vida, a coisa dá, mas se apertar um bocadinho é mais complicado, diz o Alcides. E é bem verdade, na próxima terça-feira o Sporting já vai ter um jogo bastante mais complicado, que é essa partida contra o Paris Saint-Germain. Muito bem, obrigado por terem estado aí desse lado. O Futebol de Verdade Flash sobre o Sporting 3, Casa Pia 0, já está convosco.